Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional litúrgico. Na liturgia da igreja estamos celebrando o quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. Hoje é dia 11 de maio e o devocional de hoje nos convida a meditar sobre a voz do pastor que conduz ao infinito. Os textos bíblicos estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14 e versículos 43 a 52. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 14 a 17. E o Evangelho está em João, capítulo 10, versículos 27 a 30. O versículo-chave deste devocional é João 10, 27, onde lemos: Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouçamos neste momento a leitura do Santo Evangelho. O Senhor Jesus disse: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Meus irmãos e minhas irmãs, os evangelhos ecoam como sinos antigos, conduzindo-nos ao coração do mistério pascal. Jesus, o bom pastor, que guia com ternura e autoridade. Neste quarto domingo da Páscoa, somos convidados a mergulhar na imagem do pastor, figura central e afetiva que perpassa o imaginário bíblico desde Abraão, aquele que escutou e seguiu, até Davi, o pastor menino escolhido por Deus, passando agora por Cristo, o pastor eterno. No contexto do Evangelho de João, capítulo 10, Jesus se apresenta em meio a tensões e incompreensões das autoridades religiosas. Seu rebanho não se forma pelo laço de sangue ou tradição, mas pelo ouvido atento e o coração aberto à sua voz. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Este é o fio dourado que separa quem pertence ao aprisco divino. Não é o ruído do mundo, nem a insistência do medo, mas o chamado discreto, às vezes quase sussurrado, que atrai e cativa. No livro dos Atos, Paulo e Barnabé enfrentam perseguição por anunciar esta mesma palavra. Nem todos ouvem, muitos se opõem, mas aos que, como terra fértil, acolhem. O rebanho do bom pastor é formado por aqueles que, mesmo entre tempestades de rejeição ou silêncio espiritual, mantêm o ouvido sensível à direção do Senhor. A leitura do Apocalipse que ouvimos hoje completa a pintura, mostrando a multidão incontável dos que lavaram a veste em esperança e sofrimento. Eles estão diante do trono porque perseveraram em seguir a voz do pastor. O cordeiro será o pastor deles. Aqui a metáfora brilha. O pastor se faz cordeiro, abraçando a nossa humanidade, caminhando conosco pelas sombras dos vales, enxugando cada uma de nossas lágrimas. Na vida, somos facilmente distraídos por tantas vozes, opiniões, cobranças, ansiedade e memórias. Quantas vezes, como o profeta Elias no Horebe, buscamos Deus nos grandes sinais, mas ele vem numa brisa suave, quase imperceptível? Outras vezes, como Jonas, fugimos de seu chamado, preferimos as cavernas do medo à aventura da confiança. Mas o bom pastor nunca desiste de chamar. Há tempos em que parece mais difícil se dispersar. Até Pedro, o corajoso, negou a voz do Mestre num lampejo de fraqueza. Mas depois, restaurado pelo olhar de Cristo, viveu plenamente essa escuta e seguimento. Ou então nos lembremos também de Maria Madalena, confundida diante do túmulo, mas que só reconhece o ressuscitado quando ele a chama pelo seu nome. Deus nos chama pessoalmente, nunca genericamente. Esse chamado não é apenas para sermos cuidados, é também para confiar.
eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão. Ninguém as arrancará da minha mão. Aqui reside a promessa reconciliadora. Por mais que ventem dúvidas ou a solidão tente nos convencer do contrário, estamos seguros nas mãos do Senhor, enlaçados pela mão do Eterno, em refúgio inviolável. Portanto, o tempo pascal nos desafia a discernir entre tantas vozes qual delas ecoa o coração do bom pastor, a acreditar que somos conhecidos e chamados pelo nome e a escolher diariamente segui-lo passo a passo, embora nem sempre enxerguemos onde a trilha terminará. Tenhamos a certeza, o Senhor nos conduzirá. Numa comunidade interiorana, certo senhor, simples e de pouca escolaridade, era conhecido por sua capacidade de ajudar quem sofria. Certa noite, recebeu a notícia de que um vizinho, com depressão, pensava em desistir da própria vida. Mesmo sem palavras sofisticadas, foi ao encontro do amigo, sentou-se ao lado dele no silêncio. Depois de um tempo, recitou o salmo do bom pastor dizendo: Deus te chama pelo nome e nunca te abandona. O vizinho, entre lágrimas, disse que foi como se finalmente ouvisse Deus falando com ele pessoalmente. A partir daquele momento, ele encontrou força para buscar ajuda, confiando que não caminhava sozinho. Aquela noite mudou tudo em sua vida. Deixo hoje um desafio para o seu dia. Faça uma pausa intencional durante esse dia. Silencie as distrações e, em oração sincera, peça a Deus para abrir seus ouvidos para a voz dele. Disponha-se a ouvir, seja numa passagem da Bíblia, num conselho sábio ou num silêncio acolhedor. E ao identificar essa voz, dê um pequeno passo concreto de obediência, mesmo que pareça algo simples. Oremos. Pai amado, nesta caminhada pascal, desejo ser uma ovelha atenta à Tua voz. Muitas são as distrações que tentam me afastar do Teu cuidado e da certeza de que Tu és o bom pastor que me conheces pelo nome. Ensina-me a ouvir-Te no silêncio, na palavra, no rosto do irmão. Dá-me coragem para seguir-Te, confiar e permanecer seguro em Tuas mãos, mesmo quando os vales forem escuros ou a jornada difícil. Fortalece minha fé, para que eu nunca duvide de que sou amado, guiado e protegido por Ti. Te peço isso, Pai querido, em nome de Jesus, o bom pastor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e sua família poderosamente neste domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.